Olá, gente, sejam muito bem-vindos. Mais um encontro nosso, mais uma sala de leitura. Mais uma vez estamos aqui e é um prazer, um privilégio estar com todos vocês. Hoje é a nossa sala de número 195 do nosso plano de 365 dias. Vamos seguir, vamos em frente. Coloque dentro de você o propósito de ir até o fim. Reforce isso dentro de você, né? Reforce esse propósito. Muitas coisas vão acontecer para que você desista, desanime. Vá em frente. Coloque dentro de você esse propósito. Seja bem definido para que você chegue ao final do ano conosco, tendo lido a Bíblia toda. Se você está chegando agora, não tem problema. Segue, vá em frente. Depois você resgata os dias que já foram passados, tá bom? Nós estamos lendo a carta aos Hebreus. Hoje nós vamos concluir essa carta. Já abre essa Bíblia, Hebreus, capítulo 11. Vamos fazer uma oração breve e vamos em frente. Senhor, rendemos graças ao Teu nome. O Senhor é muito bom e as Tuas misericórdias duram para sempre. Obrigado, Senhor, pelo privilégio, pela oportunidade que o Senhor me dá de estar aqui reunido com esses amigos, com essas amigas do Clube de Leitura. Fala ao nosso coração, Senhor, através da Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, então vamos em frente. Compartilhar a Bíblia aqui na tela. Hebreus, capítulo 11. Ele vai falar agora sobre a fé. Ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos, a evidência das coisas não vistas. Então, nessa linguagem aqui mais antiga, mais próxima ao original, quando se fala sobre fé, chega ao ponto de dizer que a fé é a substância. Ela é tão firme, ela é tão fundamentada, que o autor aqui aos Hebreus, ele diz que a fé é a matéria, né? É a matéria, é a base, é o fundamento. Em traduções mais atualizadas dizem, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a evidência das coisas não vistas. Então, esse versículo aqui que fala sobre fé já desmistifica muitas coisas que falam sobre uma fé infundada, né? Muitas vezes falam de uma fé infundada. Ah, cada um tem uma fé, eu tenho a minha fé. Não, a fé é uma só. E a fé é para crer na promessa. A fé, você vai ver aqui no decorrer da leitura, que a fé é para nos dar um fundamento, algo substancioso, algo realmente quase que palpável, né? É fé, não vemos, mas é quase que palpável e cremos. Deixa eu só desativar aqui essa questão da energia do celular. Cremos porque a nossa fé está bem fundamentada, não pode ser inventada, né? A gente vê, infelizmente, muitas pessoas hoje em dia sendo levadas a fazer coisas, entre aspas, em nome da fé, e uma fé totalmente sem sentido, totalmente sem fundamento, sem base bíblica, uma fé falsa, né? Não, faça isso pela fé. Não, não é bem assim não. A fé, ela é o firme fundamento, ela é a substância das coisas pelas quais esperamos. Então, temos coisas para esperar? Temos. O quê? Aí ele vai falar aqui no decorrer do texto. E podemos confiar nisso, por fé. Por fé. Versículo 2. Porque por ela os antigos obtiveram bom testemunho. Através da fé, entendemos que os mundos foram moldados pela palavra de Deus, de modo que as coisas que são vistas não foram feitas das coisas que aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim,
pelo qual alcançou testemunho de que ele era justo, testificando Deus sobre os seus dons, e através disso, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, porque antes de sua transladação, ele tinha testemunho de que agradara a Deus. Porém, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que ele existe e que é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Pela fé, Noé, tendo sido avisado por Deus a respeito das coisas que ainda não se viam, comoveu-se com temor, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo, e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando foi chamado a ir para um lugar que havia de receber, obedeceu e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em uma terra estranha, habitando em tabernáculos com Isaque e Jacó, os herdeiros com ele da mesma promessa, porque procurava por uma cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a própria Sara recebeu vigor para conceber descendência, e deu à luz a uma criança, quando já de idade avançada, porquanto teve por fiel aquele que havia prometido. Então, a fé funcionou porque ela teve por fiel quem prometeu, ela creu na promessa, então tinha um fundamento, não era uma fé infundada. Deus prometeu, então eu creio. Essa fé, ela me dá uma substância para que eu alcance a promessa. Versículo 12. Por isso também, de um, e esse já considerado como quase morto, no caso Isaque, descenderam tantos como as estrelas do céu em multidão e como a areia inumerável da praia. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, foram persuadidos a respeito delas e abraçaram-nas e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então veja, todos esses morreram na fé, mas sem alcançar a promessa. Morreram na fé, confiando, persuadidos a crer na promessa, mas não chegaram a ver o cumprimento da promessa. Morreram antes de que a promessa se cumprisse. Versículo 14. Porque aqueles que dizem tais coisas declaram abertamente que procuram por um país. Versículo 15. E verdadeiramente, se lembrassem daquele país de onde haviam saído, teriam tido a oportunidade de retornar. Mas agora eles desejam um país melhor, isto é, um celestial. Por isso também Deus não se envergonha de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando foi provado, ofereceu Isaque, e aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Dele foi dito: em Isaque será chamada a tua descendência, considerando que Deus, sendo poderoso para levantá-lo, até mesmo dentre os mortos, e então também figuradamente ele o recebeu. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú, concernente às coisas futuras. Pela fé, Jacó, quando estava próximo da morte, abençoou ambos os filhos de José e adorou, reclinando-se sobre o seu cajado. Pela fé, José, ao morrer, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. A gente já leu isso, né? Lá em Gênesis. Pela fé, Moisés, quando nasceu, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já crescido, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser afligido com o povo de Deus do que por um período desfrutar do gozo do pecado, considerando a desonra de Cristo como riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa do galardão. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei,
porque perseverou como que vendo aquele que está invisível. Pela fé, ele celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, a fim de que o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse. Pela fé, passaram o Mar Vermelho como por terra seca, e os egípcios que o mesmo fizeram afogaram-se. Pela fé, os muros de Jericó caíram, após serem rodeados durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe não pereceu com os incrédulos, porque havia acolhido em paz os espias. E que mais direi? Porque não haveria tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a violência do fogo, escaparam do fio da espada, foram feitos fortes na fraqueza, foram valentes em batalha, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam seus mortos trazidos novamente à vida, e outros foram torturados, não aceitando o seu livramento, para que pudessem alcançar uma melhor ressurreição. E outros foram testados com escárnios e açoites cruéis, de fato, e além de cadeias e prisões. Eles foram apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada, vaguearam sem destino, vestidos em peles de ovelhas e de cabras, sendo destituídos, afligidos e atormentados, dos quais o mundo não era digno. Eles peregrinaram errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra, e todos estes, tendo obtido um bom testemunho através da fé, não receberam a promessa, tendo Deus preparado alguma coisa melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, no que diz respeito à promessa, todos eles morreram na fé, mas sem ver o cumprimento da promessa. Por quê? Porque Deus, versículo 40, tendo preparado alguma coisa melhor para nós, para que eles, sem nós, para que eles, sem nós, não fossem ser aperfeiçoados. Então, Deus reservou para nós, para o nosso tempo, algo melhor, o cumprimento da promessa, a vinda do Messias, a salvação eterna, o plano da salvação pela graça. Eles não chegaram a ver esse plano em plenitude, né? Todos eles morreram antes de ver o cumprimento dessa promessa, mas morreram na fé. Capítulo 12. Bom, é uma leitura assim mais narrativa, né? Não há muito a que se falar, então estou fazendo aqui uma leitura mais dinâmica. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a corrida que está proposta diante de nós. Então, lembrem-se que a carta de Hebreus é uma exortação ao avanço, ao progresso na fé. Então, depois de ele dar vários testemunhos de heróis da fé, ele diz, então, nós que estamos rodeados desses testemunhos, o que a gente tem que fazer? Vamos deixar o peso do pecado de lado e vamos correr com paciência a corrida que nos está proposta. Agora chegou a nossa vez. Temos que fazer a nossa parte, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a desonra, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, a fim de que não fiqueis exaustos e desencorajados em vossas mentes. Então ele está falando que o segredo aqui é olharmos para Cristo, fazermos como ele fez. O que Cristo fez? Em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. A cruz é difícil? Sim. Pesada? Sim. Mas ele estava de olho na alegria, na recompensa, na promessa. Ele tinha uma alegria proposta, assentar à destra do Pai, receber toda a plenitude. Então o conselho para nós, vamos considerar o que Jesus fez. De olho na promessa, ele suportou a cruz, suportou todos os pecadores, suportou todo o sofrimento. Então nós também devemos fazer isso. Esse conselho que ele está nos dando é para que a gente não fique exaustos, encorajados,
cansados em nossa mente, olhando para as decepções, para as lutas, para os traumas, para as tribulações. O nosso foco sempre tem que estar na alegria que nos está proposta, a nossa salvação. Vós ainda não resistis até o sangue, lutando contra o pecado, e vos esquecestes da exortação que vos fala como a filhos. Filho meu, não desprezes o castigo do Senhor, e não desfaleças quando fores repreendido por ele. Pois aquele a quem o Senhor ama também castiga e açoita a cada filho que recebe. Se suportais o castigo, Deus vos trata como filhos, pois qual é o filho a quem o pai não castigue? Mas se ficais sem castigo, do qual todos são feitos participantes, então sois bastardos e não filhos. Então, ele está trazendo para uma consciência de que o pai que ama o filho o repreende, não fica sem castigo, não fica sem punição para sempre estar trazendo para o caminho. Então, sinta-se privilegiado quando você perceber que o pai está tratando com você, está lhe corrigindo, está permitindo certas coisas para que você se volte ao caminho. Além do mais, tivemos pais segundo a carne, que nos corrigiram, e nós lhes prestamos reverência. Não devemos então nos sujeitar muito mais ao Pai dos Espíritos e viver? Porque aqueles verdadeiramente por um tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nossa vantagem, para que possamos ser participantes de sua santidade. Porém, nenhum castigo parece ser prazeroso para o castigado, mas angustiante. Contudo, posteriormente produz o fruto pacífico de justiça para aqueles exercitados por ele. Portanto, levantai as mãos que se encontram cansadas e os joelhos fracos, e fazei caminhos retos para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie para fora do caminho, mas que seja curado. Segui a paz com todos os homens e a santidade, sem a qual nenhum homem verá o Senhor. Deixa grifado aí na sua Bíblia, ó. Sem santidade nenhum homem verá o Senhor. Examinando diligentemente para que nenhum homem fracasse da graça de Deus, para que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos sejam contaminados. E não haja algum fornicário ou pessoa profana como Esaú, que por um bocado de alimento vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que posteriormente, querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou espaço para arrependimento, embora tivesse buscado cuidadosamente entre lágrimas. Porque não chegastes a um monte que possa ser tocado, queimado com fogo, nem ao negrume, à escuridão e à tempestade. Lembra do que aconteceu quando o povo chegou lá no pé do monte? Quando eles saíram da escravidão do Egito, Moisés leva o povo ao pé do monte e Deus vai falar com o povo, só que o povo começa a fumegar, trovão, fumaça, terremoto. O povo ficou assustado com aquilo. Então, o autor aos Hebreus está falando, vocês nem passaram por isso. Vocês não chegaram a ver esse tipo de coisas. Versículo 19, ao som de uma trombeta, a voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais. Então, o autor aos Hebreus está falando que os hebreus antigos do Velho Testamento, do Velho Concerto, quando chegaram diante daquele monte, pediram que nem falasse mais nada com eles, que Moisés fosse interceder por eles. Nós já lemos isso juntos. Versículo 20. Porque não podiam suportar o que se lhes ordenava. E se até um animal tocar o monte, será apedrejado ou transpassado como com um dardo. E tão terrível era a visão que Moisés disse, tenho pavor e tremo. Mas chegaste ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a uma companhia incontável de anjos, a igreja e a Assembleia Geral dos Primogênitos, que estão inscritos no céu, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos homens justos aperfeiçoados, e a Jesus,
o mediador de um novo pacto, e ao sangue da aspersão, que comunica algo melhor do que aquele de Abel. Então veja, trazendo para os nossos dias, né? Nós também não passamos por nada do que os antigos passaram. Não chegamos ao monte do jeito que eles chegaram. Chegamos ao Monte Sião, na nova aliança. Vivemos no meio dos santos, a igreja são os santos. Temos um mediador que é Cristo, que derramou o sangue melhor do que o sangue de Abel, como diz aqui. Versículo 25. Vede que não rejeiteis ao que fala. Por quê? Se aqueles que rejeitaram o que na terra lhes falava não escaparam, muito menos nós escaparemos se nos desviarmos daquele que nos fala lá de cima nos céus, a voz do qual moveu a terra, mas agora prometeu dizendo, ainda uma vez, sacudirei não apenas a terra, mas também o céu. E esta palavra, ainda uma vez mais, significa a remoção das coisas móveis, como as coisas que são criadas, para que as coisas que são imóveis permaneçam. Portanto, tendo recebido um reino que não pode ser removido, retenhamos a graça, pela qual podemos servir a Deus de forma aceitável, com reverência e temor divino, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Capítulo 13. Que o amor fraternal continue. Não vos esqueçais de receber estranhos, porque assim alguns receberam anjos sem o saberem. Lembrai-vos daqueles em cativeiro, como se estivesses cativos com eles, e daqueles que sofrem adversidades, como se vós as sofresses também no vosso corpo. Que o casamento seja honroso entre todos, e a cama sem mácula. Porém, aos prostitutos e adúlteros, Deus os julgará. Sejam as vossas conversas sem cobiça. Contentai-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Gente, que versículo maravilhoso. Que todos nós venhamos desenvolver essa confiança. Olha só. Sejam as vossas conversas sem cobiça. Contentai-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Você confia nesse Senhor? A gente às vezes vê tantos discursos cobiçosos, né? Que plantam ambição na pessoa, a ganância, sabe? Puxa, contentai-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Ele não vai te deixar, ele não vai te desamparar. Confie, isso é uma promessa. E o que você tem que usar agora? A fé, a substância, a matéria, o firme fundamento. Essa promessa que eu estou lendo aqui para vocês não é uma conversa fiada ou infundada. Tenha fé nessa promessa, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Vamos confessar publicamente aqui a fé nesse Senhor? Vamos colocar aqui nos comentários assim, ó. Escreva aí nos comentários. Eu confio na provisão. Coloque aí, ó. Eu confio na provisão. Ele é Deus provedor. Faça aí a sua declaração pública. Sejam as vossas conversas sem cobiça. Contentai-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Para que pudéssemos confiantemente dizer, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que o homem me possa fazer. Lembrai-vos daqueles que têm o domínio sobre vós, que vos falaram a palavra de Deus, cuja fé deveis seguir, considerando a finalidade de suas admoestações. Então, o autor aos Hebreus, ele está dando uma abertura aqui para o nosso respeito, a nossa reverência às lideranças espirituais. Até certo ponto, claro, né? Não narcisista, liderança narcisista. Mas ele está falando, lembre-se daqueles que têm o domínio sobre vós, que vos falaram a palavra de Deus, aqueles que te ensinam a palavra, aqueles que se dedicam a ensinar a você a palavra, cuja fé deveis seguir. Agora, considerando a finalidade de suas admoestações.
Com qual finalidade esse líder te admoesta? Então, considere a finalidade. Se for genuína, respeite. Tenha respeito, tenha temor, tenha reverência, obediência, porque você sabe que a finalidade dele é o seu bem. E ele vai até falar mais detalhes aqui, ó. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não vos deixeis levar por doutrinas diversas, tá vendo? Então fique atento, ó. Não vos deixeis levar por doutrinas diversas e estranhas, porque bom é que o coração se estabeleça com graça, e não com alimentos que em nada beneficiaram aos que dele se ocuparam. Nós temos um altar onde não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Não é mais como antes, né? Que é o altar onde as pessoas colocavam e eles tinham o direito de comer aquilo. Nós temos um altar onde não tem direito de comer os que servem o tabernáculo, porque os corpos dos animais cujo sangue é trazido ao santuário pelo sumo sacerdote em razão do pecado são queimados fora do campo. E por isso, também Jesus, para santificar o povo, com o seu próprio sangue sofreu fora do portão. Saiamos, pois, ao seu encontro, fora do campo, levando a sua desonra. Quando Jesus carrega a cruz, ele passa por fora, né? Por fora dos portões, ele carrega para fora, sobe o lugar chamado Monte Calvário, cumprindo todo o ritual, né? No Velho Concerto era assim, eles teriam que levar para fora o sangue do pecado, enfim, a gente já leu tudo isso lá no livro de Levíticos. Jesus cumpre o mesmo ritual. Versículo 14. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Por ele, portanto, ofereçamos sacrifícios de louvor a Deus continuamente, isto é, o fruto dos nossos lábios, dando graças ao seu nome. E não vos esqueçais de fazer o bem e da solidariedade, porque de tais sacrifícios Deus muito se agrada. Obedecei àqueles que vos governam e sujeitai-vos a eles, porque eles velam por vossas almas, como aqueles que deverão prestar conta delas, para que o façam com alegria e não com pesar, porque isso vos seria inútil. Então veja, considere, respeite, imite a fé daqueles que te ensinam a palavra. E aqui ele conclui: obedeça àqueles que vos governam, sujeitai-vos a eles, porque eles velam por vossas almas. Então você considera, ele disse aqui no versículo 7. Ele disse aqui no versículo 7, no finalzinho, ó, considerando a finalidade da admoestação. Qual finalidade? Versículo 17, ó. Obedecei àqueles que vos governam, sujeitai-vos a eles, porque eles velam por vossas almas. Então, quando a finalidade é velar pela sua salvação, obedeça, porque eles vão prestar contas delas, para que o façam com alegria e não com pesar, porque isso vos seria inútil. Seria inútil eu estar aqui com pesar, seria inútil para você. Eu estou aqui com alegria. Para mim é um privilégio poder estar aqui ensinando a palavra. É um privilégio. Eu não faço isso com pesar. E qual é o meu objetivo? A sua alma, a sua salvação, um encontro com a verdade. Então, qual é a orientação do autor aos Hebreus? Respeite, considere, imite a fé, quando você percebe qual é a intenção, qual é a finalidade. Versículo 18. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência e em todas as coisas queremos viver honestamente. E rogo-vos que assim o façais, para que eu volte a estar convosco o mais breve. Ora, o Deus de paz, que tornou a trazer dos mortos ao nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, através do sangue do pacto eterno, vos aperfeiçoe em toda a sua obra, em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que aos olhos dele é agradável por Cristo Jesus, ao qual
seja a glória para sempre e sempre. Amém. Rogo-vos, irmãos, que suporteis a palavra da exortação, porque vos escrevi uma carta em poucas palavras. Sabei que nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade, com o qual, se ele não tardar, irei ver-vos. Saudai a todos os que vos lideram e a todos os santos. Os da Itália vos saúdam. A graça seja com todos vós. Amém. Graças a Deus. E assim nós concluímos mais um livro. Comemore, celebre as pequenas vitórias. É mais uma conquista, mais um livro concluído. Gente, vamos em frente. Não desanime, continue. Uma pessoa me mandou uma mensagem no Instagram dizendo assim: pastor, esse ano eu não estou na leitura da Bíblia, mas eu já estou decidida que o ano que vem eu vou pegar firme. Gente, eu nem sei do ano que vem. Se Deus quiser, ano que vem estaremos juntos, mas a gente nem sabe. Não espere chegar o próximo ano, não. É agora. O dia é hoje. Já começa hoje. Já continue. Você que está conosco, não desanime. Vá em frente. Vá em frente. Ano que vem é outra coisa. E o ano que vem, inclusive, nós vamos seguir em uma outra... Enfim, deixa para falar no ano que vem. Se a gente chegar lá, se Deus quiser, estaremos juntos. Um abraço de fé e força. Amanhã tem novo livro, tem visão panorâmica. É muito bom para que você convide amigos e familiares, tá bom? Eu vou mandar para vocês, ainda hoje, o PDF com as anotações da visão panorâmica do livro de Jó, que foi o último que nós lemos, do livro de Hebreus e com algumas anotações também dessa carta aos Hebreus, tá? Tchau, tchau, gente.